palavra. Mais uma vez, saúdo a todos os nossos radiovintes com a paz do Senhor. Quero ler o texto da palavra de Deus que encontra-se em Marcos, capítulo número 4, versículos 35 em diante. Diz assim, verso 35: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Os versículos seguintes diz a narrativa: Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Graças a Deus por esta leitura tão abençoadora para as nossas vidas. Com certeza, rádio ouvinte, creio que o Espírito Santo do Senhor falará abundantemente a seu coração. Esse texto é um texto muito conhecido. Na epígrafe aqui na minha Bíblia, na NVI, Jesus acalma a tempestade. Certamente você já ouviu muitas pregações, sermões sobre esse texto. Mas, rádio ouvinte, o presente texto que acabei de descrever é uma das maiores manifestações do poder do Senhor Jesus. Jesus, durante o seu ministério, ele realizou inúmeros milagres, são incontáveis a quantidade de milagres que o Senhor Jesus realizou. Ele fez muitos milagres. Ora, ele curou doenças, enfermidades, expulsou demônios da vida de muitas pessoas, curou as mais diferentes espécies de doença que pode acometer o corpo de um ser humano. Então Jesus, no aspecto físico, ele curou muitas pessoas. Ora, se ele teve todo este poder de curar pessoas, curar leprosos, inclusive leprosos, purificá-los de forma imediata, agora Jesus vai se deparar com um quadro totalmente adverso, difícil, mas para o Senhor nada é difícil. Agora Jesus vai se defrontar. Ele agora vai expor e falar e repreender a própria natureza, a natureza que ele mesmo criou com a sua fala, fazendo com que o vento e o mar se submetam ao seu comando, ao poder da sua voz. Então, rádio ouvinte, o poder do Senhor Jesus, ele é um poder ilimitado. Claro que quando ele veio dos céus e aqui se encarnou, teve que nascer, ele abdicou de todo o seu poder, mas ele tinha poder. Inclusive a palavra do Senhor nosso Deus, no Salmo 107, versículo 29, já nos mostra que não foi à toa que esse texto estava ali, e certamente Jesus conhecia esse texto, onde a palavra de Deus destaca o poder que tem o nosso Deus, o poder que tem o Filho de Deus, o Senhor Jesus, quando o texto, este versículo declara: ele faz cessar a tormenta e acalmam-se as ondas. Então já havia textos messiânicos que mostravam o poder do Senhor Jesus, faz cessar a tormenta. O que os discípulos estavam passando aqui? Uma tempestade, uma tormenta. Ele faz cessar a tormenta e acalmam-se as ondas. E não foi isso que ele fez? Bendito seja Deus. Jesus, ele tem todo o poder.
A Bíblia diz também no Salmo 46, versículo 7, expressando o poder do nosso Deus, o seu poder de comando, o seu poder de controlar até as guerras, de fazer cessar as guerras. Quando o texto expressa, ele faz cessar as guerras e até ao fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Quem faz isso? É o nosso Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Mas, rádio ouvinte, Jesus é muito além daquilo que você já leu em algum livro ou até na própria Bíblia. Interessante é que nem os seus próprios discípulos de Jesus, conseguiram entender quem de fato ele era. Então me permita, ouvinte e amigo da Palavra do Senhor, trazer algo para a sua vida nesta manhã com relação ao texto de Marcos, capítulo número 4, versículos 35 ao 41. Dou o seguinte tema para esta mensagem: depois da tempestade vem a bonança. Eu gosto de repetir e vou repetir: depois da tempestade vem a bonança. Quero destacar 3 pontos relevantes nesta narrativa. Quero chamar o primeiro ponto de Jesus antes da tempestade, com base nos versículos 35 a 36. Antes da tempestade, foi Jesus quem deu a ordem para os seus discípulos irem de barco. Não partiu essa ideia, esse desejo, esse desígnio dos próprios discípulos, mas foi o próprio Senhor Jesus que comissionou, ou seja, foi ele quem deu a ordem para os seus discípulos entrarem naquele barco para atravessarem o mar da Galileia. É o que declara o verso 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra banda. Esse texto, rádio ouvinte, ele é muito relevante. Por quê? Porque demonstra que Jesus está no comando daquele barco. Jesus estava no comando daquele barco. E aqui já quero, rádio ouvinte, me permita lhe fazer a primeira pergunta: Jesus está no comando da sua vida? Você tem obedecido às ordens do Senhor? Vejam que os discípulos, eles não contestam a ordem do Senhor, eles simplesmente cumprem aquela ordem do Senhor Jesus. E antes da tempestade também, Jesus estava no mesmo barco em que estavam os seus discípulos. Assim notifica o verso 36, parte A: e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. Jesus é aquele pastor presente, ele está próximo, ele está ao lado das suas ovelhas. Jesus estava com seus discípulos. Ele não é tipo como muitos chefes fazem: manda os servos, manda os trabalhadores, ele fica. Não, Jesus está com os discípulos. O que vemos neste verso aqui de interessante? A pronta obediência dos discípulos. Sabe, rádio ouvinte, o importante não é apenas nós estarmos na igreja sentindo a presença de Jesus e adorando a Jesus. Isso é muito importante, mas é importante também é que ao término do culto você continue junto com Jesus. Há pessoas que se esquecem, irmão Suelen, há pessoas que se esquecem, rádio ouvinte, que Jesus, ele não está apenas na igreja, na congregação. Jesus, ele está e deve estar em nosso lar, na nossa vida, nos nossos negócios, nos nossos empreendimentos, nas nossas decisões. É importante a presença de Jesus. Ai dos discípulos se Jesus não estivesse naquele barco. Todos iriam ser afogados ali, certamente, mas Jesus estava presente. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Quero repetir as palavras que estão no verso 36. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. Então leve Jesus para onde você for. Vai para uma viagem de férias, leve Jesus. Vai fazer um contrato, alguma coisa, algo assim que precisa de você parar um pouco, analisar, pensar, medir a situação. Coloque Jesus no seu negócio também. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E ainda antes da tempestade, é notificado aqui no texto que outros barcos menores seguiram o barco em que Jesus estava. Ouça o que diz o verso 36, a parte B. E havia também com ele outros barquinhos. Agora, rádio ouvinte, convido você a embarcar comigo no segundo ponto desta mensagem, que chamo de Jesus durante a tempestade, com base nos versículos 37 a 39. Jesus, ele estava atravessando o mar da Galileia, quando de repente 4 fenômenos acontecem.
quero destacar pelo menos aqui 2 fenômenos. Durante a tempestade acontece o primeiro fenômeno. A fúria da tempestade era grande. Assim declara o verso 37, na sua primeira parte do texto: e levantou-se grande temporal de vento. Era um temporal atípico, diferente daqueles que alguns pescadores, e olha que uma boa parte dos discípulos de Jesus eram pescadores, homens acostumados com o ofício da pescaria. E levantou-se grande temporal de vento. Então, muitos discípulos do Senhor Jesus já tinham presenciado outras tempestades menores, mas aquela tempestade foi uma tempestade grande. Quando a Bíblia diz que a coisa é grande, é porque é grande. Se a Bíblia diz é pequena, é pequena. Por quê? Porque o texto é enfático: levantou-se grande temporal de vento. Também durante a tempestade surge o segundo fenômeno: a altura e o poder das ondas. Ouça o que expressa o verso 37: e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Isto é, aquelas ondas encobriam o barco onde eles estavam. Porém, rádio ouvinte, durante aquela tempestade, a braveza do mar sequer incomodou. Isso aqui eu acho maravilhoso. Mesmo com aquela fúria, água entrando no barco ali, naquele barco para lá e para cá balançando, a Bíblia nos mostra aqui que a braveza do mar sequer incomodou o descanso do Senhor Jesus. Eis o texto no verso 38, na primeira parte A: e ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. Quem estava dormindo? Jesus. Na popa. A popa, só para esclarecer, rádio ouvinte, a popa de um barco é a parte de trás do barco. A proa é a parte da frente, só para deixar você ciente. Então Jesus estava como, deixa seu discípulo à frente, na proa, diante dele ali, e Jesus está na popa ali, dormindo, tranquilo, como se nada estivesse acontecendo. Rádio ouvinte, quero lhe dizer uma coisa: não há uma pessoa que diante de uma tempestade não fica assombrada. Não fica assombrada. Toda pessoa, principalmente se for uma tempestade fortíssima. Eu já passei por uma, mais ou menos, uma tempestade forte, quando há muitos anos atrás, eu e minha família, minha esposa, meus 2 filhos, pequenos ainda, saímos ali de Belém com destino a Itaituba no barco, e de repente começou ali aquela água forte, o encontro da água do rio com a água do mar, balançava o navio e lavando o convés praticamente. E muita gente, nós éramos marinheiros da primeira viagem, ficamos ali com certo medo. Agora imagine essa tempestade aqui fortíssima, com aquele barco no meio daquele mar, sofrendo essas intempéries da natureza. Mas é importante, querido rádio ouvinte, é que durante aquela enorme tempestade vemos um total desespero e a falta de fé dos discípulos. Isso está no verso 38. Onde vemos isso? Está aqui no versículo 38, na parte B. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? Isto é, Jesus dormindo, a tempestade fortíssima, as águas entrando por cima do barco, os discípulos desesperados, certamente lutando ali, exaurindo suas forças, cansados, e de repente ele se vê ali: poxa, vamos todos perecer. É quando alguém se lembra que Jesus está no barco. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? É como se ele estivesse dizendo assim: Senhor, o Senhor não se importa que morramos? E finalmente, durante aquela grande tempestade, Jesus é acordado. Narra o texto no verso 39, parte A: e ele despertando. E no meio daquela grande tormenta, o que vemos aqui, rádio ouvinte, é que bastaram 2 palavras para Jesus silenciar tanto ao vento quanto ao mar. Escute, rádio ouvinte, o que menciona o verso 39, na sua segunda parte: repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus disse apenas 2 palavras. Olhem que os discípulos certamente ficaram cansados, afadigados ali, tentando com as suas experiências como acalmar aquela situação, mas nada, não tiveram sucesso. Aí Jesus é acordado, a Bíblia registra: repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Bendito seja Deus. E agora, rádio ouvinte, convido você a ouvir o restante dessa maravilhosa narrativa que eu chamo o terceiro ponto:
Jesus depois da tempestade, com base nos versículos 39 a 41. Depois da tempestade, o que é que vemos? Vemos a submissão da natureza à sua palavra. É o que resiste o verso 39, eu chamo a parte C do texto, e o vento se aquietou. Eu creio, sem sombra de dúvida, que aquele foi o período ou o vento mais quieto que já houve sobre a face da terra. Depois da tempestade, a Bíblia registra que houve uma completa paz. Está no versículo 39, na parte final do texto, quando a Bíblia registra, e houve grande bonança. Se grande tenha sido aquela tempestade, maior ainda foi aquela bonança que ocorreu na sequência. Mas também, rádio ouvinte, depois da tempestade, Jesus percebeu o medo dos discípulos. Ouça o verso 40 na parte A. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Por que sois tão tímidos? Jesus estava dizendo ali, por que vocês são tão medrosos? Tímido aqui no sentido do medo, falta de coragem dos discípulos. Depois da tempestade, Jesus também percebeu a falta de fé dos discípulos. É o que menciona o verso 40 na parte B. Ainda não tendes fé? Foi o questionamento que Jesus fez aos seus discípulos. Por que sois tão tímidos e agora ainda não tendes fé? E também, depois da tempestade, foi notável o pavor dos discípulos. Assim registra o versículo 41. E sentiram um grande temor. E finalmente, com o vento da bonança, eis a grande pergunta dos discípulos. Versículo 41, parte B. E diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este, que tem toda a autoridade de fazer com que a natureza fique em silêncio? Bendito seja o nome do Senhor. Rádio ouvinte, este é Jesus, o mesmo que morreu e ressuscitou para lhe perdoar e lhe salvar. E para a conclusão desta mensagem, pergunta a você, rádio ouvinte: que tempestade você está enfrentando hoje, agora, nesse momento? Será a tempestade da doença? A tempestade do vício desenfreado? A tempestade da dependência das drogas? A tempestade do sexo ilícito? A tempestade da culpa? A tempestade do remorso? A tempestade da falta de perdão? A tempestade da infidelidade conjugal? A tempestade da falta de esperança? A tempestade do medo do futuro? Pois fique sabendo que somente Jesus poderá silenciar a qualquer momento qualquer tipo de tempestade que você esteja enfrentando na sua vida. Mas eu ainda lhe pergunto: você tem clamado por Ele? Ou você tem preferido, assim como os discípulos, inicialmente procuraram ali debelar aquela situação? Você tem preferido enfrentar a tempestade com as suas próprias forças? Deixe-me dizer uma coisa: sem Jesus você vai ficar cansado, você vai ficar sem forças, vai ficar exaurido sem poder sair da tempestade. Porém, faça o seguinte: clame por Jesus agora mesmo, pois se assim você fizer, ficará tão surpreendido pela bonança, assim como ficaram os discípulos pelo emudecimento dos ventos e do mar. Esta mensagem, rádio ouvinte, será colocada hoje à tarde em nosso canal no YouTube. Ficará à sua disposição para você compartilhá-la com alguém. Não se esqueça, depois da tempestade vem a bonança. Deus te abençoe.